a história. Nós somos como qualquer um desses aparelhos. Fomos comprados por um alto preço. Só que, infelizmente, por não olhar este manual, de deixar ser levado pela situação e por pessoas, nós danificamos esse aparelho. E como qualquer tipo de aparelho, quando ele começa a apresentar qualquer tipo de defeito, nós queremos ir lá e dar uma fuçada. Alguns ainda vai lá, procura o manual. Quando não encontra o manual, vai na internet procurar algum tutorial para analisar como é que ele pode proceder ao conserto, né? Uma avaliação na questão do aparelho, para ver se ainda tem jeito, se tem como consertar. Como a nossa vida, muitas vezes nós fazemos tudo do nosso jeito, da forma que a gente quer, sem perguntar para Deus se Ele está no negócio, se Deus Ele está se agradando das nossas decisões, das nossas atitudes. Muitas vezes a gente não consulta a Deus, mas a gente vai até o homem, procura saber do homem, né, como resolver uma situação da nossa vida, e esquecemos o manual. E muitas vezes quando nós procuramos esse manual, é tarde demais. E aí é onde entra o ai, a dor, o sofrimento. E começamos a orar, e começamos a clamar, e começamos a procurar profeta, procurar pessoas para nos ajudar. Mas aquele que nos fez, que começou a boa obra, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu e você pensamos ou queremos. E acho interessante que, como qualquer aparelho, nós temos que entrar na assistência técnica. E a nossa assistência técnica nessa tarde é a casa do oleiro. Glória a Deus! Como vasos de honra, nós estamos descendo na olaria. Glória a Deus! E o Senhor, Ele me deixa assim uma visão muito bem clara de alguns exemplos para que você possa entender melhor o que é um vaso na mão de Deus. O vaso, ele não pode estar trincado, ele não pode estar rachado, ele não pode estar faltando um pedaço, ele não pode estar sujo. Verdade, Deus. Ele não pode ficar andando de mão em mão. Tem vasos de valor, tem vasos de menos valor, tem vasos de honra, tem vasos de desonra. Temos todos os tipos. E um dos exemplos que o Senhor me deu é como se fosse uma caixa d'água. Se a pessoa que vai lá fazer a instalação para que ela seja cheia de água, não colocar lá o vé da rosca, não colocar o encanamento da forma certa, das duas uma, ela vai encher, vai transbordar, ou então ela nunca vai encher, porque ela vai permanecer vazando. E aí, como hoje, né, a conta de água é muito alta, com certeza vai ser prejuízo. É como uma torneira que você não fecha direito, é como uma vasilha que você vai colocar alguma coisa dentro, entre outras coisas. O Senhor nessa tarde, Ele quer encher eu e você. E Ele falou para mim que Ele gosta de restaurar coisas estragadas, lugares estragados. Pessoas que acham que para Ele não tem solução. Ele não tem jeito. O Senhor em 1 Coríntios 4, 14 e 13 diz que Ele fala da gente com palavras de amor. A instrução de Deus é uma correção, mas é de uma forma amorosa. O Senhor tem amor pela minha vida e pela sua. E Ele só corrige quem Ele ama. Em 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, Ele vem habitar em nós através do teu Espírito. O templo de Deus é lugar onde de fato existe poder, alegria e vitória. No templo de Deus também deve haver adoração, comunhão e santificação. Se na sua vida não tem nenhuma dessas coisas, então você precisa descer urgentemente na olaria de Deus. Pedir realmente para Deus vir te restaurar, vir te limpar, vir fazer de você um vaso novo.
templo também, para que Ele possa habitar. Porque Ele diz que se você está triste, Ele vai te encher de alegria. Porque Ele tem poder. Aleluia. Se a sua vida é só de derrota, Ele diz nessa tarde, que Ele também dá vitória. Mas Ele diz que no teu tempo tem que haver adoração, comunhão e santificação. Aleluia. A adoração é nós vivemos a nossa vida diante de Deus, adorando Ele em espírito e em verdade. Eu acrescento que é de verdade, não é de mentira, só no momento a qual nós estamos precisando dele. Quando Ele diz de comunhão, é estar o tempo inteiro, né, na palavra, meditando na sua palavra, o tempo todo o seu pensamento coligado com Deus, independente do que você vai fazer. A palavra de Deus, ela está sendo pregada aqui, você pode continuar meditando ela, lavando a sua louça, limpando a sua casa, na sua empresa, na rua, dirigindo um carro, dentro de um ônibus. Você pode estar pensando no que o Senhor falou na igreja, ou através de uma palavra que você mesmo abriu a Bíblia e leu diante de Deus. A comunhão com Deus não está simplesmente no fato de você vir aqui à igreja, se sentar e ouvir a palavra e depois receber a bênção apostólica e ir embora. Não. A comunhão com Deus é todos os dias, toda hora, de preferência 24 por 48. Porque assim você vai se tornando curado. E a palavra de Deus, ela diz que ela vem com cura. Ela vem com libertação. Ela vem para transformar nossas vidas. E aí é nessa hora que o templo está sendo preparado para o nosso Deus habitar. Em Mateus 21, 12 a 16 diz que muitas vezes no templo do Espírito Santo, que somos nós, Jesus encontra confusão em nosso interior, desordem, medo, insegurança, orgulho, soberba. Deus quer liberar a nossa vida. O templo precisa ser restaurado. Nós precisamos ser restaurados. Quantos estão aqui, estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, estão, como diz o ditado, por entre a cruz e a espada, em momentos transitórios de decisão, dentro do seu lar, no seu casamento, com seus filhos ou no trabalho. Às vezes é sentimentos, muitas vezes nós somos decepcionados, ficamos frustrados e dentro de nós fica difícil acreditar em alguém outra vez. Às vezes uma porta que se fechou e isso está te causando um problema financeiro. Às vezes uma enfermidade está te impedindo de estar em pé, de continuar fazendo aquilo que você sempre fez. Talvez você esteja no seu conflito interior porque você está saindo de outra religião, está passando a conhecer a Cristo de verdade, conhecer os princípios e a vontade de Deus. Quantas coisas podem, talvez por mim, não ser numeradas, mas dentro de você, você está falando para Deus, Deus, realmente há uma luta entre eu e o Senhor, entre a minha carne e teu espírito. Porque a carne é pecaminosa, ela tende para as coisas da carne, para aquilo que dá prazer para a carne. E as coisas que é do espírito, a carne não se agrada. Por exemplo, a mentira, a fofoca, a contenda, a falta de fidelidade, a comunhão, a paciência, o domínio próprio, a longanimidade, que são frutos do Espírito, mas nós temos o fruto da impaciência, da intolerância, de querer resolver as coisas agora, não pode ser amanhã. Deus, se você não fizer agora, amanhã não serve mais. Olha, me dá minha bênção, depois você pode partir, eu não quero nada com você, a única coisa que eu quero é ser abençoado. Tem culto de oração, eu não vou participar porque eu não sinto no meu coração que eu preciso orar, eu preciso pagar minha conta, eu preciso de um marido, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. E o Espírito Santo
o Senhor que tem todo o poder, o domínio, a autoridade, tudo não está nas tuas mãos, ao seu poder? Com uma palavra o Senhor pode mudar todas as coisas. Não é assim. É como disse a missionária Adriana. Ali Abraão, ele dava 10 vezes mais pela vida de Ana. Quando uma vez eu li essa palavra, Deus disse assim para mim: você pensa que eu recebi alguma vez? Não. Deus não recebeu, sabe por quê? Porque não adianta ninguém se sacrificar pelo outro se ele não tem vontade própria. Se ele mesmo abre a boca e não se sacrifica. Jesus, ele fez tudo por nós. Deus, ele pegou o filho dele, o único que ele tinha, e foi lá e mandou para a cruz. Não pensou duas vezes. Jesus, ele fez tudo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as dúvidas, a depressão, o adultério, o abandono, a maldição de bastardia, a miséria. Ele levou tudo lá. Mas a falta de conhecimento, de usar o manual, te deixou perdido. A inversão de valores hoje está imensa. Amam-se mais as coisas do que as pessoas. Ama-se mais as coisas do que o próprio Deus. E o Senhor, ele precisa habitar dentro de você. Porque tais coisas, tais práticas, te separam do amor de Deus. Te deixa distante dele, porque há coisas que é para a carne e há coisas que é para o Espírito. E se você não tiver o Espírito, você não vai entender nada. É verdade, não? Se você perder para as coisas da carne, as coisas da carne inclinam para a morte. Porque você, além de estar morto espiritualmente, você vai estar morto também uma hora fisicamente. Porque quando é que você vai entender que Deus está te dando livramento? Como que você vai ouvir a voz de Deus para tomar certos tipos de atitude? Você não vai ter condições. Ou você acha que tem? 2 Crônicas 29, do 1 ao 11 diz: quando permitimos que o tempo se torne um tempo corrompido, passamos por momentos de choro, derrota e morte. E o pior de tudo, cativeiro. Quantos hoje devem estar assim? Em alguma dessas 4 situações? Ou de repente você fala: puxa, é uma vergonha, mas eu estou dentro das 4 situações. É onde o Senhor quer entrar, onde Ele quer mudar. No versículo 7 diz que o povo deixou de fazer 4 coisas que estragou e prejudicou o templo de Deus. E essas mesmas práticas estão acontecendo nos dias de hoje. A primeira, fecharam as portas do templo. Muitas vezes fechamos o nosso coração para o Senhor e deixamos as portas fechadas. Isso nos traz separação de Deus e da sua palavra. Precisamos estar dispostos a praticar aquilo que ouvimos e para seguir os nossos pensamentos e vontades. Nós deixamos o princípio da palavra de Deus de lado e vamos seguir as nossas próprias vontades e as nossas próprias convicções, tornando assim difícil do Senhor adentrar sobre de nós e fazer uma mudança, uma restauração, uma transformação visível aos olhos daquele que estão olhando. E é por isso que ele diz na palavra dele: estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aí você diz assim: mas Deus precisa abrir a porta, irmão? Bater na porta, irmão? Ué, ele não tem poder, ele pode abrir a porta também, sim, mas Deus, ele é educado. O diabo ele ensina para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não. Ele é educado. Ele só entra onde você permite. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você permitiu Jesus entrar na sala, passar pela cozinha. No quarto você não abriu a porta, não deixou ele entrar. No porão, aquele quartinho da bagunça, onde está lá todas as suas tranqueiras emocionais, suas frustrações, seus sonhos, seus desejos e projetos, está lá guardado. Às vezes um pecado que está bem escondido, uma situação mal resolvida, você ainda não permitiu
entrar. Talvez o Senhor, como nessa tarde, ele disse: o início de tudo é liberar perdão. O Senhor colocava no meu coração que tinha pessoas aqui que precisavam liberar perdão. Talvez o quartinho que o Senhor quer entrar é curar primeiro a tua ferida, o teu trauma de infância, o teu trauma na adolescência, o teu trauma que vem te atrapalhando até o presente dia. É uma frustração, é algo que está dentro de você que talvez até você não se perdoe, talvez você pode até não culpar ninguém desse problema, mas ele está dentro de você. Não feche a porta para Deus. Deixa ele entrar e restaurar. Deixa ele te limpar. Deixa ele te lavar. Dói um pouco, dói. Não vou dizer que não dói, mas é suportável e vale a pena. Eu tinha feridas na minha alma que eu achei que nunca na minha vida eu ia abrir a porta. Eu nunca iria conseguir me libertar ou me perdoar ou perdoar alguém. Uma pessoa que passa por abuso, que passa por isso, principalmente é uma vergonha, é triste, é ruim, até para falar do assunto. Até para poder depois ser tocada por alguém, mas eu tive que passar pelo processo. Um dia aos gritos, eu falei: Senhor, entra, está doendo, eu estou me escabelando aqui, eu me joguei no chão. Falei: entra e me cura, eu preciso ser liberta desse mal. Outro mal que eu precisava ser liberta era palavras. Você podia me dar um tapa na cara, eu ia te abraçar e ser sua amiga, mas dependendo da palavra que você me desse, aquilo que você me falasse acabava comigo e aquilo corria ali dentro de mim, ó. Muitos anos. Rejeição, meu Deus do céu. Foram coisas que para mim no longo do tempo foi difícil deixar Jesus entrar para me curar. Era uma área que eu temia, eu não queria ser tratada lá dentro do meu coração, da minha mente. Eu falava que não, que aquilo ali era uma coisa que eu não queria fazer. Mas como eu poderia curar alguém? Como eu poderia ver alguém liberto através da minha vida se eu ainda não tinha sido curada, se eu ainda não tinha sido liberta? E foi nas áreas que eu fui mais machucada, foi as áreas que o Senhor resolveu mais me usar. E conforme Deus me usava para olhar para alguém e dizer: eu sei a dor que você está sentindo, da rejeição, da revolta, da perda, do abuso, das palavras que dói, que machuca, que rasga a gente por dentro. Tudo isso aí eu passei, mas eu venci. Olha eu aqui. Glória a Deus. Tive depressão, entrei em coma depressivo e tentei 3 suicídios, fui internada no hospital de saúde mental como louca suicida. Porque a situação era demais, para mim era insuportável aquilo. Mas eu sou o templo do Espírito Santo, e o Senhor quer habitar dentro de mim. E como Deus poderia habitar dentro de mim com tanta revolta, com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanta falta de perdão, com tantos conflitos interiores? Como? Era possível? Teve uma época que eu não cheirava perfume. Eu acho que eu cheirava carniça, porque aquilo fedia demais. E eu confesso que uma vez, no ápice da minha loucura, eu cheguei a tomar cândida, cloro e desinfetante, porque eu não me suportava. Mas como disse aqui o louvor do Nana Azevedo, cura as minhas feridas. E nessa noite, o princípio da restauração do teu tempo é curar as feridas. Sabe como é que o Senhor está limpando as paredes do templo dele hoje? Com sangue puro, carniceiro. Sabe aquelas paredes que fica cheio de bolor, de mofo? Às vezes tem uns fica verde, outros fica preto. Pois é, o Senhor hoje ele está limpando e deixar branquinho essa parede na parte de baixo. Eu creio, Deus, aleluia. Para que ele possa habitar. Ele não pode habitar num lugar que está cheio de lodo, de mofo, de encostas. Ele não pode. O Senhor, ele é limpo, ele é zeloso, ele é amoroso. E o Senhor quer entrar na sua vida e fazer essa mudança. Glória a Deus. A solução é abrir a porta para Jesus. O nosso coração precisa estar disposto, diz lá em Apocalipse 3:20. Abre a sua Bíblia. Deus me
Aleluia. Ele está dizendo de novo: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ei, tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus? Alguém está disposto nessa tarde a pegar a chave e abrir essa porta para que o Senhor possa entrar? Para que ele possa cear contigo e ele com você? Você com ele e ele com você? Glória a Deus. O pecado faz separação de Deus quando eu não reconheço que eu estou pecando. Deus, Ele nos perdoa, está pronto a nos receber. Nessa tarde, você precisa confessar o seu pecado para o Senhor. Ah, Senhor, eu pequei, me perdoa. Aí Ele fala: qual deles? Olha, Deus, eu menti, eu adulterei, eu não fui fiel nos dízimos, nas ofertas, eu não fui fiel com o meu pastor, com a minha pastora, eu não estou sendo fiel com o meu esposo, com a minha esposa, eu estou sendo fiel com meus pais, eu estou praticando algumas coisas no meu serviço que eu não devia, eu estou cabulando algo, não sei. Tudo que é contra a palavra de Deus é pecado. E para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo aquilo que aborrece Deus se torna pecado. Tudo que contradiz a palavra de Deus. Outra parte que faz também o tempo estar fechado é quando apagam as luzes. No lugar santo havia um candelabro com 7 lâmpadas, cuja instrução de Deus era que essas lâmpadas permanecessem acesas de dia e de noite, constantemente. E nós temos acendido e dirigido a nossa vida com velas, mas não com o candelabro de Deus. Quem anda na escuridão, tropeça. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você não buscar a palavra de Deus e colocá-las em prática no seu dia a dia, você vai perecer. Se você for buscar atalhos, sendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai perecer. Como disse a pastora, não adianta procurar outros deuses. Não adianta. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. É Ele. A senha, a chave para o sucesso, para uma vida gloriosa, é Jesus. Por que eu digo isso? Há uma certa feita, eu fui evangelizar uma pessoa dentro de um salão de cabeleireiro. Estava eu e as 2 irmãs. E lá se encontrava uma pessoa que era católica. E uma das pessoas, muito religiosa, olhou para essa pessoa e disse assim, que aquelas imagens não serviam de nada. E ela foi de uma forma grosseira. A palavra de Deus diz que uma palavra branda, ela calma. Agora uma mais gira, ela dá o ataque. A pessoa não vai aceitar. E naquele momento, aquela mulher começou a falar da imagem. Eu vi que a mulher se opôs, deu um passinho para trás e falou: olha aqui, as minhas imagens eu já ando com ela há muito tempo, são eles que me protegem. Eles me guardam. Você pode ter o seu Deus, eu acredito em Deus. Só que eu não abro mão delas. E eu falei: Jesus, e agora? Se eu não estou ligado em Deus e Ele não está ligado em mim, se eu não faço parte dele e Ele não faz parte de mim, como diz a palavra, né? Que nós somos o ramo e Ele, né? É a árvore, nós temos que estar conectados com Ele para dar frutos. Naquele momento eu também teria me tornado uma pessoa sem prudência, sem sabedoria. E como a gente anda o tempo todo meditando em comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus me disse assim: diga a ela, em primeiro lugar, para ela pegar todas as rezas, aqueles papelzinhos com santinho, e dar uma olhadinha lá. Em nome de primeiro de quem que ela vai pedir? Bom, eu também já fui católica, já fui espírita. E lá estava escrito primeiro que veio, intermédio, Deus Pai, que interceda por mim,
para que receba a bênção tal, entre parentes, está lá o pedido, faça seu pedido. E aí logo em seguida, para que em nome de Jesus, tal, fulano de tal, aí entre o santo, me conceda a graça pedida. Mesmo lugar, ela pediu para Deus, pediu para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E por último, colocaram o santinho. Aí João diz o quê? Tudo aquilo que você pedir em nome de Deus, para que o nome do Filho seja glorificado, Ele vai dar. Que aquele que pede pão, Ele não vai dar uma pedra. E aquele que pede um peixe, Ele jamais vai dar uma serpente. Como que Deus vai poder ir contra a palavra dele? Só que o diabo é tão astuto que ele foi o quê? Cegou o entendimento dela de reconhecer a soberania de Deus, que o poder agora estava nas mãos dele, e foi lá e agradeceu ao santo. Fulano de tal, eu agradeço pela bênção recebida. Só que em Deuteronômio, em Salmos, diz que eles não servem de nada. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não, e tem mão, não faz nada. Ao contrário do meu e do teu Deus, que diz que os ouvidos dele não estão agravados, ele não é surdo, ele não é porque ele já tem muito tempo, né? Gerando aqui conosco, que ele está velho ao ponto de não entender. Vamos dizer, será que Deus estaria com Alzheimer, que é a doença atual das pessoas que estão com mais idade? Ao ponto de não te ouvir, não estender as mãos e poder te ajudar? Aleluia, Deus. Não. O Deus deles não faz nada. O nosso a gente sabe o que ele faz. Ele ainda ressuscita mortos. Ele cura a lepra. Ele faz o aleijado andar, o cego ver. Ele faz o morto sair para fora. Ele ainda expulsa demônios. E o que eles lá fazem? Nada. Porque também uma certa feita, não sei por que eu estou falando disso, não tem costume disso, mas Deus sabe todas as coisas. Eu frequentei a igreja católica e frequentei centro espírita. O mesmo santo que está na igreja católica, ele também está no centro espírita, só que no dom ele tem um nome e no candomblé ele tem outro nome. Agora, Jesus, que é a coisa mais linda, mais rica que nós podemos ter, ele tem um nome sobre todos os nomes. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Pois o Senhor é o nosso Deus e não há outro. O nome dele tem poder no lugar onde eu e você não tem. Não vai ser no meu nome que você vai ser curado, mas sim no nome de Jesus. Não vai ser no meu nome que você vai ser restaurado, vai ser no nome de Jesus. Não é no nome de Pedro, Tiago e João que você vai ser aqui, sair daqui de dentro abençoado, com o seu casamento restaurado, com a tua vida, né? Uma bênção. Mas sim no nome de Jesus. Porque foi o sangue dele que verteu lá na cruz. Não foi de nenhum outro. Não foi nenhum outro que pagou o preço que está sendo pago por ele até hoje, porque eu imagino ele, tudo que ele fez, olhar para as pessoas e ver elas praticando sempre os mesmos erros. A solução é andar pelo Espírito. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos dirigir. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos guiará por toda a vida. E devemos viver nessa vida com a nossa lâmpada acesa. A palavra de Deus diz que nós somos luz e sal da terra. Uma luz acesa não tem como esconder. De uma forma ou de outra, a claridade ela sai para algum lugar. E nessa noite, a lâmpada que está apagada, a vida que está aqui, em meio em trevas, vai sair daqui. Rádio de música vai ter gente que quando olhar você fala, vixe, que é isso? Você passou no rosto. O que você tem aí diferente? Oh, eu não estou entendendo esse negócio. Não queimar o incenso. Apocalipse 5:8 diz: o templo de Deus se corrompe porque não falamos com ele. Deus espera que oremos de uma forma diferente, que nos lembramos dele. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. O Senhor quer que nós oramos a Ele, que nós buscamos a face dEle. Queimar a essência é você dobrar o seu joelho e orar sem cessar. Orar todo o tempo.
que Deus é bom. Acordei de manhã, Deus, muito obrigado, eu acordei. Agradecer o alimento, agradecer o livramento, agradecer a família que você tem. É estar na presença dele com gratidão no teu coração. É meditar na palavra. É confessar a Deus as suas fraquezas. Porque quando você é fraco é forte. Forte sabe para quê? Para você dizer: Deus, eu posso valer muito, mas sem ti eu sou nada. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso da tua presença. Deus, o Senhor é o ar que eu respiro, o alimento, a minha água, a minha fonte de vida. Não oferecem holocaustos a Deus de Israel. Os holocaustos significa consagração, entrega e compromisso. Precisamos nos comprometer mais com Deus. Ele se comprometeu 100% conosco no dia que Ele morreu por você. Eu vou na igreja se eu não tiver alguma outra coisa para fazer. Se eu tiver vontade, eu oro a Deus se eu estiver com vontade. Eu busco a Deus se me der vontade. Olha, a irmã Adriana, missionária, o pastor, eu vou estar lá na igreja se eu não tiver nada para fazer, tudo bem? Para ela tudo bem. E para Deus? Olha, eu sou crente aqui na igreja, eu entro, dou a paz do Senhor, né? Tá tudo bem, eu oro, eu busco, eu mostro aquela santidade, eu mostro aquela comunhão. Aí chega na minha casa, eu só falo palavrão, eu não pego a Bíblia, eu não leio, eu não evangelizo alguém, eu não dou um bom dia pro meu vizinho. Eu chego no meu serviço, eu faço tudo errado, na escola eu faço tudo errado, na rua eu faço tudo errado. Crente carteirinha. Chega na igreja, apresenta, na rua, está no bolso. Nega Jesus o tempo inteiro com as suas atitudes. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a sua família, não tem compromisso com nada. O único compromisso é com Ele mesmo. Hoje Jesus ajuda. Obrigado, Deus. Fala, Deus. E nós temos que ter compromisso com Deus. Olha, eu me lembro quando eu comecei no evangelho, a única coisa que eu sabia fazer era limpar a igreja e lavar o banheiro. E lavar no banheiro, que as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, fica perfeito, como que pode? E às vezes eu me lembro que tinha algumas pessoas que quando eu não podia ir, que alguém falava para lavar, não, a irmã Isadora quando vinha lavada, mas ela tinha o compromisso de usar o banheiro, mas ela não tinha o compromisso de limpar o banheiro. E aí o tempo foi se passando e eu aprendi que compromisso com Deus não é só de estar vindo aqui na igreja, sentar e ouvir a palavra, mas também de ajudar a casa de Deus a se manter de pé, né? E tendo provisão para que o quê? Alcance outras vidas. E aí no momento o que as pessoas fazem? Elas não têm compromisso de trazer o dízimo, elas não têm compromisso de trazer a oferta, elas não têm compromisso de trazer a primícia. Quantas pessoas fazem compras, Deus abençoa abundantemente o seu celeiro e ela não lembra de tirar um pacote de arroz para dar para a igreja evangelizar uma vida, para trazer uma vida, para visitar uma pessoa, uma roupa, alguma coisa para que realmente venha a ser feita a vontade de Deus. São partes do nosso tempo que estão corrompidos, que o Senhor nessa tarde, Ele quer te falar para que você possa ir aos poucos se colocando na posição, para que Ele possa habitar dentro de você e através da sua vida o nome dEle ser glorificado, ser exaltado. Olha, a palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Em compensação, tem gente que a presença das pessoas mata, porque não tem compromisso com Deus. Antes de eu pegar esse microfone que pode dar vida como pode tirar vida, eu oro muito, eu falo: Deus, eu quero ser até a jumenta se precisar, menos a Elisângela.
Que as minhas convicções, os meus pensamentos não entrem naquela hora. Não me deixa abrir minha boca para falar o que é de mim, mas sim do Senhor. Porque a minha vida ela pode te trazer mais ainda para o centro da vontade de Deus, como eu posso te afastar para nunca mais você voltar. E ontem eu estava falando para uma pessoa que eu temo muito a isso. Porque eu vejo tantas igrejas, tantas pessoas se afastando da presença de Deus por causa de algumas coisas que eu falo para o Senhor, me ajuda a não ser mais uma. Para poder atrapalhar o seu evangelho, mas sim para somar com o Senhor e multiplicar no tempo. Todo dia eu tenho um compromisso com Deus de sentar e meditar na palavra dele, procurar ouvir dele o que ele quer dizer, em orar, em jejuar, descer na casa do oleiro, me preparar para vir como um vaso transbordante para derramar diante do altar dele. Aleluia. Na presença dele. Para que de repente alguém olhe e fale assim: oh Deus, muito obrigado, eu precisava daquela palavra, minha vida está sendo transformada através dessa palavra. O preço de abrir uma igreja é muito alto, mais alto ainda é cuidar das vidas e fazer ela permanecer na presença de Deus. Não é difícil abrir hoje em dia, o duro é manter. A Adriana está pagando um preço, mas o pastor, para poder essa igreja estar aberta, eles estão confiando em mim. E eu não poderia subir aqui, entristecer eles, decepcionar eles. Mas antes de qualquer pessoa, eu tenho que pensar em Deus. Porque Deus me deu o dom de trazer a palavra. Eu também tenho que ter um compromisso e responsabilidade de saber o que eu vou trazer. E muitos hoje não têm um compromisso talvez de subir aqui e trazer a palavra, mas tem um compromisso no chamado lá do princípio: ide e pregar o evangelho a toda criatura. De levar a palavra de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor habita dentro de mim e de você, é para quê? Só para dizer que você tem Deus na sua vida? Negativo. É simplesmente para poder mudar a vida de alguém. Porque onde Deus entra, as trevas não podem prevalecer. O mal não pode ficar. Satanás tem que bater em retirada. Ele pode ter vindo por um caminho, mas por 7 ele tem que tornar. Toda raiz de amargura ela tem que cair por terra, tem que acabar. Aonde existia choro, pranto, tem que ver alegria. Alguma coisa tem que acontecer aonde chega Jesus. Eu creio. Nós não podemos continuar da mesma maneira. A solução é pôr em Deus em primeiro lugar. O meu tempo, o meu dinheiro tem que estar comprometido com Deus totalmente. Pois Deus é tudo o que nós precisamos. Ele é meu ouro, é minha prata, é meu serralheiro, é meu marceneiro, é meu médico dos médicos, é o justo juiz, advogados. Ele é tudo o que eu preciso. Temos necessidades pessoais no nosso dia a dia? Sim, temos. Mas Ele supre todas as nossas necessidades. Nós não temos que andar ansiosos. Nós não temos desculpa com Deus de dizer que nós não temos compromisso com Ele por causa disso ou daquilo. Ele nos fez uma promessa, que nós comeríamos do melhor dessa terra, que nós iríamos ser felizes. Mas para essas coisas acontecerem, nós temos que dar lugar para Deus. 2 Coríntios 2,15 diz: nosso trabalho é manter o templo de Deus restaurado, abrindo a porta, acendendo as lâmpadas, queimando incenso e oferecendo holocausto. É como chegar na igreja, o pastor abre a porta, ele acende a luz, ele se coloca na posição, ele entra em oração, ele se prepara para te receber e entrega o melhor para Deus. A mesma coisa tem que ser aqui dentro. Aleluia. A mesma coisa tem que ser aqui dentro de você. Para que Deus ele possa fortalecer o nosso homem interior. Para que nós possamos ficar bem na presença dele. E a palavra de Deus diz assim em Efésios: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante
seu espírito no homem interior, e assim habite em Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Hoje, o Senhor quer de mim e de você uma limpeza. O Senhor vem entrando em algumas áreas de nossas vidas que precisam ser limpas, serem restauradas, para que Ele comece a entrar já para habitar, a fazer coisas novas. Mas não só para nós, Deus, mas para aqueles que nos observam. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu li na palavra de Deus que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Eu não sei o que as suas testemunhas têm visto. E se por acaso elas tiverem visto só derrota e fracasso, acredite numa coisa: se você der ouvido à voz de Deus hoje, em tudo que Ele está te falando hoje, a partir de hoje mesmo, muitas pessoas verão a diferença na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas vão começar a te olhar e falar assim: o que será que aconteceu? Primeiro vai olhar para a sua aparência, achar que você mudou o cabelo, mudou a cor do batom, mudou o jeito de vestir, vai procurar alguma coisa diferente. Glória a Deus. Só que a mudança que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, ela não está do lado de fora. Deus quer fazer a mudança aqui dentro, é de dentro para fora que o Senhor quer trabalhar nessa tarde. É no teu interior, no teu intelecto. É lá no culto, no profundo, no escondido, lá no teu íntimo, que talvez eu não veja. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. Igual eu sou a missionária para falar com 24 horas antes aquilo que ela tinha falado com Deus. E eu sei que é verdade, porque ela está, em casa. E nós conversamos vários assuntos. Se ela não tem compromisso com Deus, não está conectada com Cristo, ela ia saber o que ela estava pedindo, o que ela está necessitando? Não. Simplesmente ia ser um dia de mais um culto. É isso que o Senhor quer dizer. Nessa tarde o Senhor vem dando vários exemplos de princípio, de pessoas e situações que a vida, a partir da hora que elas deram um passinho para Jesus, que ela abriram para Deus, entrou uma transformação, entrou uma mudança. Deus disse para Moisés: o que tu tem na mão? Diz: apenas uma vara. Ele falou: pois é, é a mesma que você vai tocar. Aí olhou para um, olha para outro, o Senhor está sempre olhando. E Ele está sempre perguntando. Ele está sempre te dando motivação. Mas se você não tiver em comunhão comigo, você não entendeu nada do que Ele quer fazer. Você não vai entender o que o Senhor quer de você. Então nessa noite, abre a tua porta. Aleluia. Acende a tua lamparina aí. Queima o teu incenso, sabe? Dá o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Eu não sei orar, mas eu vou falar com Deus da forma que eu estou sentindo aqui, que eu devo te falar. Eu vou oferecer o meu melhor para Deus. Eu vou colocar nessa tarde Glória a Deus. 2 pacotinhos do que é de ruim que precisa ser limpado. Das feridas, das frustrações, dos traumas, das dificuldades, dos sonhos, dos projetos, de tudo aquilo que eu acho que não tem mais jeito. Está na tua mão, Jesus. A partir de hoje, o Senhor vai me restaurar? O Senhor vai me limpar? Porque a palavra de restauração tem 2 significados teológicos. É aquele que veremos abaixo, agora que eu vou falar para você. Aqui a mensagem que eu estou querendo trazer de questão de restauração é algo assim muito íntimo de Deus. Quando Deus me chamou, eu lembro que a minha vida não era muito
um bom exemplo para ninguém. Mas um dia Deus falou que aquilo que era de vergonha na minha vida serviria de culpa a honra. Eu nunca entendi. E aí uma vez uma pessoa disse para mim que Deus ia restaurar a minha vida para o louvor dele. E eu olhei para a cara da pessoa e disse, mas é possível? Aí a pessoa me respondeu, tudo é possível que ele crê. E aí ele começou a falar algumas coisas que eu guardei no meu coração e no decorrer dos anos eu percebi que isso era verdade. Porque, lendo a palavra de Deus, eu vi que reaver a posição que foi perdida já começou lá em Gênesis 40, quando dentro de 3 dias, Faraó ia levantar a cabeça de uma pessoa. Quantas pessoas estão sendo humilhadas e o Senhor nessa tarde, Ele diz que Ele vai entrar com a restauração, com a mudança, após fazer todo esse conceito para exaltar a tua cabeça. Para colocar realmente você naquela palavra como cabeça e não como cauda. Também o Senhor, Ele vem fazer uma recuperação da nossa linhagem, da nossa pessoa, nossa família. E onde eu encontrei uma restauração foi em Ruth 4, que diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por sua mulher, e a possuiu, e o Senhor lhe fez conceder a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, ou seja, o seu nome foi afamado em Israel. Ele será por restaurador de alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama deu a luz, e ela é melhor do que os 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as suas vizinhas lhes deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Oh, Deus cura, Deus liberta, Ele transforma. Ele abriu o teu tempo, Ele já te deu luz, Ele já te queimou, ali está queimando, sendo queimado vocês, o holocausto está sendo apresentado, aí o Senhor começa a te colocar em situações que você não estava esperando. Então, primeiro Deus exalta a sua cabeça, te tira de uma situação de humilhação e te põe numa posição de honra. Aí depois Ele entra dentro da tua casa, aquele filho que você vem tentando gerar há tanto tempo e não consegue, Deus Ele te dá. Deus Ele vai lá, aquele sonho que estava perdido, que já estava enterrado. Deus Ele vai lá e faz, e aí o teu nome começa a correr pelas cidades. Os vizinhos olham e falam, olha, você lembra que ela estava tentando tal coisa há tanto tempo e ela não conseguia? Não é que ela conseguiu. E aí um vai passando para o outro e vai falando, e aquilo vai exaltando o nome de quem? É o teu? Não, de Deus. Aleluia. Aí o Senhor viu que talvez ainda haja alguma situação da sua vida que precisa ser tratada para que alguém veja. Além dele te dar um filho, além dele te abençoar, Ele vem trazer uma característica, trazer de volta a sua saúde, alguma cura. Talvez, apesar de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, talvez você esteja precisando, de algo novo dentro de você. E Ele vem trazer. Aí o Senhor, Ele diz que é reconstruir algo na sua forma original. O Senhor colocou há pouco tempo atrás no meu coração uma forma de orar que eu não esperava. Mas o Senhor fez eu orar uma forma de resgatar a identidade de cada uma das pessoas que estão entrando no meu caminho, no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que quando Jesus Ele morreu na cruz, a nossa célula de identidade ficou cravada ali. Não ficou? O Senhor, Ele tinha um plano, Ele tinha um projeto. Ele disse que antes de existir o mundo, nós já existiríamos para Deus, já estávamos no coração dele. Ele disse que até mesmo no ventre da nossa mãe, mesmo com o nosso corpo informe, Ele já nos contemplava, Ele já nos via. Ele disse que o nosso nome está gravado na palma da mão dele. Aleluia. E que não há quem possa escapar. Aí, Ele me fala de uma forma original, trazer original. Por quê? Não é para você continuar da forma que você voltar agora, que você vive agora, mas é da forma que o Senhor sonhou lá no princípio, lá no jardim do Éden. Eu creio. O Senhor quer trazer aquela pessoa, sabe?
que está perdida, que se perdeu no meio do tempo, que se perdeu no meio de tantos problemas, de tantas adversidades, no meio de situações que talvez hoje ela olhe e fala: poxa, não tem jeito. E o Senhor começou a pedir para que eu orasse pelas igrejas para que seja restituída a identidade de Cristo, de sermos a imagem e semelhança dele, lá no princípio da criação. A recuperação é um local físico que foi destruído e envolve também a nossa vida familiar, lugares perdidos, retornar à glória, à restituição, sabe, em todo aspecto de opressão. O mundo hoje nos cobra muito. Nós temos que ser melhores em tudo. Para Deus, a única coisa que Ele quer é que nós sejamos filhos obedientes, filhos com ouvidos atentos para ouvir a voz do Pai. Porque tudo aquilo que falta na sua vida, o Senhor, Ele quer te dar. O Senhor, Ele quer mudar. Há uma promessa de um tempo de restauração. A palavra de Deus diz em Atos 3:21, a qual convém que o céu contenha os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A promessa, ela ainda continua, a promessa ainda está aqui, ela pode se cumprir, mas tudo depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém, depende de você. Deus disse em Joel 2:25 que Ele restitui as coisas que foram consumidas pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador, pelo destruidor. E para nós crermos, nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Nós temos que, sabe, se colocar na posição. Ler o manual e cumprir passo a passo da instrução. Ouvir um conselho é bom, pedir uma oração é bom, mas melhor ainda é perguntar para Deus o que Ele quer. Tem tempos destruídos aqui dentro da igreja, porque não estão se atentando na vontade de Deus, a olhar o que Deus realmente quer. O Senhor, Ele quer te dar força nessa tarde. Ele quer restabelecer o seu reino e a sua vontade aqui na terra. Jerusalém está em guerra. E depende de nós também para orarmos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelas nações. Orar pelos povos, pelos governantes, por aqueles que perecem. A palavra de Deus em Provérbios diz que muitos estão sendo levados para a morte, cambaleando pelo meio da matança. E quem poderá os livrar? Eu e você, que o Senhor trouxe nessa tarde para fazer uma restauração, uma limpeza, para te colocar de pé, para simplesmente cumprir o desejo de Deus aqui nessa terra. Aleluia. O Senhor tem muitas coisas para a minha vida e para a sua vida. Eu creio, Pai. Basta você falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Pode entrar, Pai. Se tiver que derrubar o templo, pode derrubar. Não tem problema nenhum, Pai. Eu estou aqui. Eu estou aqui para ser curado. Eu estou aqui também para ser restaurado. Eu quero ser abençoado. Mas para mim receber minha bênção, se eu tiver que passar por tudo isso, eu vou passar. Amém? Amém. Nós vamos louvar o hino. E você que precisa estar com a sua casa restaurada, com o seu templo, com o seu altar restaurado, você pode vir aqui à frente. Pedir para a missionária Adriana, a pastora Leandro